Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas descritas abaixo desse vídeo. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma edição de O Patriota Notícias. Parece que o faraó, o ministro do STF e do TSE, Alexandre de Moraes, realmente ele está com o Tutancâmon incorporado. Mais uma vez o ministro mostra uma superioridade em relação aos seus pares hoje do TSE, no que nós vamos abordar aqui, e realmente parece que no Brasil a verdade, a mentira, o que pode, o que não pode ser dito, tem que estar de acordo com o que pensa o ministro das Cortes Superiores Brasileiras. Vamos tratar desse assunto a seguir. Se você gostou ou está gostando deste vídeo, você não esquece, por gentileza, de curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever aqui no nosso canal, na tecla vermelha, logo ao lado ativar o sininho a primeira vez, vai aparecer 3 opções e na segunda vez você assinala todas e assim você recebe todo o nosso conteúdo. Nos ajude a crescer aqui na internet, isso é muito importante, nós estamos começando, temos poucos inscritos. Vamos lá, vamos para o tema, né? E nós vamos tecer comentários relevantes sobre este vídeo. Vamos lá, meus amigos. Está na tela. Eu faço apenas um pequeno reparo em relação ao voto do eminente relator. Eu acompanho parcialmente, mas eu excluo da condenação a senadora Mara Cristina Gabrilli. Da forma como foi colocada, eu entendi que foi também um depoimento pessoal, uma experiência de vida. Sua Excelência narra que o seu próprio pai foi extorquido, fala da visita ao presídio de Contagem, expõe que oficiou ao Ministério Público. Então, ela aduz e sugere sim uma participação do presidente no episódio, mas eu verifico que as distorções ocorreram nas publicações dos demais representados. Então eu mantenho a multa, assim como o relator fez, em relação aos demais representados, e excluo apenas a multa aplicada à senadora Mara Cristina Gabrilli e ainda não perdendo de vista também a condição que Sua Excelência tinha na época como senadora da República, né? E apenas para reforçar, eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, a época, secretário de Justiça, foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado, e isso ainda, à época, havia tramitação, e eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, mas não é especificamente em relação ao assassinato, não é isso que eu me refiro. Então, como foi um depoimento pessoal, se colocando dentro da situação, eu entendo que, nesse caso, esse aspecto deve ser sopesado de uma forma diferente. Então, esse pequeno reparo que eu faço em relação ao voto do relator, mas mantenho a multa em relação aos demais e, diante também da clareza do que foi exposto pelo relator, houve uma assertiva dos outros representados de uma forma mais contundente e não margeante, como fez a senadora, em relação à participação do presidente no episódio. É assim que voto, senhor presidente. Tá aí. Nós vamos agora tecer comentários sobre este trecho do vídeo, mas nós já vamos entrar no outro trecho desse mesmo vídeo,
que é uma sessão plenária do TSE do dia de hoje, 18 de maio de 2023. A primeira coisa que eu venho analisar aqui é impressionante como esses ministros nomeados pelo presidente Bolsonaro, eles se curvam, eles têm um medo dos ministros que já estão no STF há um tempo. Isso é visível, tanto o Nunes Marques quanto o senhor André Mendonça. Parece que eles tomaram um cacete antes de entrar na plenária e entram todos milindrados, com medo até de falar. É impressionante isso. Até nisso, parece que o presidente Bolsonaro, ele de fato não conseguiu emplacar algo melhor. Porque esses dois ministros que o presidente indicou deveriam ser ministros combativos, duros, com argumentos sempre fortes, contundentes, até para se contrapor aos outros 9 ministros que nós sabemos quem são e o que fazem. E o senhor Nunes Marques, ele demonstra esse ato de estar milindrado, né? É uma coisa que não dá para aceitar nesse cenário que nós estamos vivendo hoje. Se estão lá, estão para combater, para guerrear, para expor seus pontos de vista. Afinal, são ministros como os demais. Eu até vou dar uma certa ressalva aqui nessa questão, porque são novos ministros, mas já tem um tempo que estão lá. Não é possível que neste período todo eles não tenham feito um curso para melhorar sua retórica, entonação de voz. Afinal de contas, estão na Suprema Corte Brasileira. Deveriam ser pessoas com grandes análises, grandes discursos jurídicos. E ao contrário, os dois parece que estão travados, estão sob ameaça. É uma coisa que realmente eu não sei para que eles estão ali servindo no STF. E agora, nesse caso aqui, o Nunes Marques no TSE, porque ele foi nomeado como titular, ele era substituto, agora é titular. A questão abordada aqui é uma questão que nós já vimos no STF. Lá, o senhor André Mendonça, outro que parece que está travado, ele foi simplesmente borrifado, interrompido propositalmente pelo ministro Alexandre de Moraes durante sua fala, e logicamente o André Mendonça não interrompe os demais, principalmente o Alexandre de Moraes, mas toda vez que ele e hoje, no caso, Nunes Marques, falam, o ministro Alexandre de Moraes faz questão de borrifar a argumentação do seu colega de corte. É um sinal que ele quer direcionar a fala ou quebrar a linha de argumentos. Isso é uma tática antiga de debate, enfim, de destruir o oponente em debate. Isso já está claro. Eu acho que nós já falamos muito sobre isso aqui, é de conhecimento dos nossos telespectadores. Mas o que mais eu tenho que salientar e que é extremamente importante neste trecho do vídeo? O ministro Alexandre de Moraes, ele, a partir do momento em que o ministro tenta adentrar ao assunto, qual assunto é este? O assunto está relacionado ao crime que vitimou o senhor Celso Daniel e também a cogitação de envolvimento do PT, enfim, de Lula, de organizações criminosas, enfim. A hora que o ministro Nunes Marques vai adentrar o tema, ele começa a se preparar para adentrar o tema, entra o senhor ministro Alexandre de Moraes e o borrifa. Inclusive dizendo, não, naquela época da entrevista da senhora Mara Grabili à Jovem Pan, em que ela disse que, de certa forma, sofreu alguma coação, ela e seu pai já falecido, no momento que ele entra nessa questão, ele já vai no sentido de interromper, encerrar essa conversa, para que o assunto não seja abordado, né? E é engraçado que ele faz aqui uma ressalva, isso aí já está encerrado. Sim, ministro Alexandre de Moraes, já está encerrado, sem dúvida. Do ponto de vista formal, está encerrado. O homem está morto, a polícia não conseguiu investigar, porque a grande maioria, para não dizer quase todos ou todos, as testemunhas morreram inexplicavelmente.
realmente está encerrado a questão formal, o processo, a investigação, enfim, né? Realmente não há o que fazer nesse caso. Mas espera aí, quer dizer que, estando encerrado o tema na linha processual, eu não posso nem abordar o assunto? Esse é o ponto-chave. Ok, o processo não existe mais, as circunstâncias do crime, do processo, ok. Mas espera aí, eu não posso levantar o assunto? Discutir? Investigar pessoalmente? Eu não posso mais? O que que acontece? Esse tipo de procedimento é o procedimento que, de certa forma, traz indícios de que esse assunto não pode ser remexido, porque pode ser que apareça algo novo. Então, a postura do ministro ali, com todas as ressalvas e recatos, é uma postura de que, olha, não fale nesse assunto, está encerrado, não tem porque o senhor está tocando nesse assunto aqui, não tem relação com o processo. Ué, mas ele vai agora dizer o que o seu par, durante o seu voto, pode dizer ou não? É impressionante. Então, nesse primeiro aspecto, a gente volta a observar que realmente o ministro Alexandre de Moraes parece ter poderes do outro planeta, capazes de calar todos aqueles que, inclusive, estão no seu nível, são ministros como ele. Agora, o porquê isso? É a pergunta, quem está por trás disso? Volta a fazer essa mesma pergunta, é só pergunta, estou dizendo, estou perguntando, questionando. Por que esta prática? Não se pode nem falar do assunto. Então, meus amigos, isso traz aí elementos para que cada vez mais as pessoas desconfiem nessa tal república que eles dizem ser transparente. A partir do momento que você toma esse tipo de atitude num ato público, solene, uma sessão plenária, você coloca uma pulga atrás da orelha de quem está assistindo. Mas por que não pode sequer falar do assunto? É algo realmente intrigante, que levanta ainda mais desconfiança sobre o caso, né? É impressionante. É como se somente ele fosse ministro do STF, e aqui no caso do TSE, e só ele pode direcionar falas, argumentos, fatos. Com que autoridade? Vamos ao segundo trecho do vídeo, que esse aqui é importante. Deixa eu só me localizar aqui, rapidamente, que eu não tive aqui muito tempo de colocar aqui a questão, mas nós já vamos aqui entrar aqui rapidamente. Vamos lá. Tá aqui. Isso. Vamos acompanhar esse segundo trecho. Importante. Vamos lá, tá na tela, pessoal. Julgando-o parcialmente procedente. Eu peço vênia para acompanhar o eminente relator. Agradeço ao ministro Raul Araújo. Esse caso é extremamente interessante porque mostra como a mídia tradicional, e a Jovem Pan é uma mídia tradicional no Brasil todo, e principalmente para nós paulistas de grande importância, como a mídia tradicional pode ser instrumentalizada e se permitir instrumentalizar num procedimento e modus operandi participativo das milícias digitais para compartilhar desinformação. Lamentavelmente, isso é fato notório, a Jovem Pan ela se deixou e quis ser utilizada como verdadeiro braço de um partido político. E essa entrevista, que de entrevista não tem nada, sejamos sinceros, foi uma propaganda política negativa. Se chamou uma candidata a vice-presidente por uma das chapas, exatamente para produzir um conteúdo falso, e a partir desse conteúdo falso, em exatos 10 minutos,
já toda a rede das milícias digitais propagava essa notícia. Isso ocorreu inúmeras vezes, tanto que a Rádio Jovem Pan foi multada e penalizada aqui por esse tribunal. E nessa entrevista, demonstrando, infelizmente, um desrespeito ao Poder Judiciário, o entrevistador da Rádio Jovem Pan, ele inicia a entrevista criticando o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que a Jovem Pan havia sido multada e penalizada e, mesmo assim, continua praticando desinformação. Então, o fato, e isso foi levantado da tribuna, então é importante colocar para aqueles que nos ouvem, o fato da candidata ser senadora da República, e uma respeitável senadora da República do meu estado. Eu tive a oportunidade de participar do mesmo secretariado que a secretária Mara Gabrilli, então secretária. O fato de ser senadora da República não permite praticar desinformação com intuito eleitoral. Naquele momento ela era candidata, naquele momento ela praticava desinformação claramente. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu, na ação penal 1044, julgada o ano passado, relacionado ao condenado ex-deputado Daniel Silveira, que a imunidade parlamentar ela não pode servir de escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. O parlamentar, assim como qualquer outra pessoa, ele não pode se utilizar da imunidade para praticar desinformação, para praticar discurso de ódio. Só defende isso com todas as vênias, só defende isso quem não entende absolutamente nada de imunidade parlamentar, nada do surgimento das imunidades parlamentares na Inglaterra, o surgimento para proteger o parlamentar contra o poder abusivo do Estado, não para permitir que o parlamentar pratique crimes, desinformação, discurso de ódio e mais, atente contra o Estado, várias vezes a partir da defesa de atos antidemocráticos. Aqui, com todas as vênias aos posicionamentos em contrário, houve uma instrumentalização reiterada da mídia tradicional para a propagação de desinformação. Tá aí. É engraçado uma coisa. Há muito tempo, o brasileiro que não está alienado, aquele brasileiro que não está, de fato, num outro mundo, ele sabe e muito bem que grande parte da imprensa, deixa eu só corrigir aqui desculpem o barulho, deixa eu só corrigir aqui. Todos os brasileiros sabem que quase que a totalidade da imprensa, ela é militante. E militante a favor do PT, da esquerda, enfim. E até mereceria uma CPI ou CPMI da imprensa para descobrir o porquê dessa militância. Será que, de fato, eles estão recebendo algum valor, algo aí por fora, além de seus salários, para fazer essa militância? E de quem estão recebendo? Mas o ministro aqui, a exemplo dos outros ministros do STF, saem da área jurídica para fazer discursos políticos. Veja que surge a discussão, que nós falamos inicialmente, do fato, da questão do crime envolvendo o Celso Daniel, levanta-se o fato, ele já começa a borrifar, e nesse momento aqui ele faz um discurso para matar a questão de vez. Ele tenta ali, você vê que ele procura argumentos, e argumentos vazios para fazer isso. O primeiro deles é a questão da instrumentalização da Jovem Pan. Como se o brasileiro fosse idiota ou retardado, ao ponto de não saber que a grande mídia, o resto da grande mídia, o Sistema Globo, hoje a TV Bandeirantes, Folha de São Paulo e outras tantas mídias tradicionais, sejam elas televisivas, de radiodifusão, escritas, jornais e revistas, não estivessem o tempo todo instrumentalizadas pela esquerda, pelo PT, enfim. Isso nunca aconteceu no Brasil. É como se ele ignorasse todos esses fatos que todo mundo conhece. Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, a Folha de São Paulo não fez uma publicação
favorável ao governo Bolsonaro. A mesma coisa a Rede Globo. Isso não é o quê? Instrumentalização? Mas o problema é que surgiu neste mar vermelho uma grande mídia que decidiu defender o governo e sair ali dessa militância de esquerda que foi a Jovem Pan. E isso, na visão dele, é inaceitável. É como vocês ouviram aí, é a questão de produção de fake news, difusão de discurso de ódio. Mas tudo isso está sendo procurado em argumentos, está sendo procurado ali os argumentos pelo ministro para rebater e firmar a narrativa. De todos aqueles que estão a favor da esquerda, estes estão corretos. São produtores de conteúdos confiáveis, verdadeiros. Agora, aqueles que destoam da esquerda, esses aí são instrumentalizados, produtores de fake news, enfim. Essa entrevista da Mara Gabrilli, que ele chamou, diz que não é uma entrevista, é um ato militante de desinformação, né? É nada mais do que um depoimento dela sobre o que ela conheceu dos fatos. Lembrando que a senhora Mara Gabrilli é filha de um dos empresários que teria sido ali envolvido nessa questão do assassinato do Celso Daniel, que teria envolvimento com o Partido dos Trabalhadores, Lula e ponto. Vamos parar por aqui, porque senão a censura e a ditadura do mesmo faraó dos tribunais superiores vem e nos pega. Ela disse nessa entrevista, eu assisti um depoimento, né? Mas naquele momento, por exemplo, não se podia falar nada sobre o rei do Brasil, esse que está no poder aí, que tomou a presidência de assalto. Então, naquele momento, tudo que se falasse contra o rei do Brasil não poderia ser publicado. E aí, lógico, o seu aparelhamento, que são os tribunais superiores, entraram em ação para calar aqueles que poderiam falar a verdade, porque poderia influenciar ali no resultado das eleições. Ora, todo mundo sabe que a grande imprensa já fez milhares, para não dizer milhões de publicações durante período eleitoral, fora de período eleitoral, e essas publicações, em sua grande maioria, não se comprovaram, e geralmente o que se faz é uma notinha de rodapé, que é uma errata ou coisa do gênero, para dizer que estão errados e que ninguém lê. Mas até ali o dano já está causado. Cada vez mais nós assistimos um espetáculo ditatorial, arbitrário, ilegal, militante e político por parte dos ministros das Cortes Superiores. O ministro Alexandre de Moraes é o maior exemplo disso. Para resumir toda essa questão, o Brasil caminha, neste momento, para, acho que a pior das ditaduras. Acho que nem Coreia do Norte, China e Cuba, eu acho que chegaram nesse nível ainda. Porque aqui se diz que tem liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão, ela tem que estar de acordo com o que quer o faraó dos tribunais superiores e os seus chefes que ditam as regras para que ele siga ou as implemente. Quem está numa ditadura realmente formal, ele sabe que ele está numa ditadura. Agora, aquele que está em alguma coisa dita como democracia, que em tese deveria ter liberdade de expressão e não o tem, é pior ainda, porque ele tem a convicção ou a suspeita, vamos dizer assim, você vê que o nível de divagação é enorme, que ele está numa democracia, mas ele não está. É pior. Ele não sabe se ele pode ou se ele não pode dizer alguma coisa, se ele pode ou não pode tocar num determinado assunto, se ele pode ou não pode publicar alguma coisa. Não sei se eu estou sendo claro com vocês que estão nos assistindo aqui. Vídeo longo, 24 minutos. Mas é importante alertar o nosso querido povo brasileiro. Hoje nós tivemos mais uma demonstração de músculo, de força do ministro Alexandre de Moraes, calando
seus pares, interrompendo seus pares, proibindo seus pares de tocar em determinados assuntos, mas principalmente impondo a sua vontade através das suas narrativas. E esse homem não teve um voto para estar aonde ele está e fazer o que ele está fazendo. É impressionante. E não há ninguém que você possa recorrer nesse momento. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever aqui no nosso canal, ativando aí o sininho e também, meus caros amigos, nós estamos aqui mais uma vez trazendo a você mais uma edição de O Patriota Notícias. Voltaremos em breve, aguardem.